Amigas e amigos, vocês estão no canal do Xavier e eu sou o Xavier. Tudo bem? Hoje eu vim falar de livros. Livros. Instigado por um Instagram de um amigo que eu vi lá vários livros, fotos de vários livros, eu resolvi falar de uma coisa que tem me acontecido nos últimos meses. Perto de onde eu trabalho, instalou-se na rua, numa rua de muito movimento de comércio, uma banca grande de livros usados. E lá livros de vários preços, livros de R$ 10, livros de R$ 5 e livros de R$ 1. Eu cheguei e fui logo nos livros de R$ 10 e não achei nada assim que fosse interessante para o meu gosto, para os meus interesses, obviamente. Fui nos de 5, também não vi. Aí fui nos de R$ 1, era um monte de livros, Comecei a fuçar ali, demorei um pouco, mas aí comecei a encontrar algumas coisas. R$ 1. Vou mostrar para vocês. Esse livro aqui, Os Papéis que Vivemos na Vida. Isso aqui é um livro de psicologia, de análise transacional, e eu li e me interessei bastante. Para quem se interessa por psicologia, eu acho que é um livro bem interessante. Volto a dizer, esse livro me custou R$ 1, R$ 1. Eu passo nessa banca pelo menos uma vez na semana, às vezes tem semanas que eu não passo, mas mais ou menos isso, uma vez por semana, e faço lá uma garimpagem. E encontro vários livros, como eu disse, e compro 5, 10 livros, pago muito pouco. Se o livro depois livros muitos que eu não conheço, eu vou muito pela capa, pelo autor, leio a sinopse do livro e tal. E se depois eu não me interessar pelo livro, o meu prejuízo é muito pequeno, porque foi R$ 1. Aí vale a pena. Quem é rato, quem gosta de ler, né? Quem gosta tem interesses diversos em vários assuntos e gosta de ler, né? Gosta de ter livros para poder consultar, livros específicos de assuntos específicos, para poder consultar em casa. Bicho, é uma maravilha, foi um tesouro que eu encontrei. Então esse livro aqui é bastante interessante, um livro de psicologia. R$ 1. Outro livro é um clássico antigo de economia, A Era da Incerteza, de Kenneth Galbraith. Esse livro era muito falado na década de 70, 80. Né? E é um livro interessante de se ler ainda. Eu comecei a lê-lo, né? E é um livro bastante interessante, tem muitas informações aqui muito interessantes, né? Não só de economia, mas também de história e da visão do Kenneth Galbraith do mundo e das questões da época dele. Outro livro, um clássico também, Ponto de Mutação, do Frijot Capra, um livro da década de 80, mais ou menos, e que propõe aqui uma necessidade de mudança na nossa civilização. Hoje em dia, a gente com todos esses problemas aí tão cada vez mais severos de ambientais, né? De poluição e as chamadas mudanças climáticas que ocorrem, alguns negam, mas a ciência, na sua maioria, afirma que essas mudanças estão realmente acontecendo e que a causa é a ação humana. Esse livro aqui, ele propõe uma mudança não exatamente ambiental, mas uma mudança de paradigma na civilização humana. Esse livro foi escrito na década de 80. É interessante rever o que esse autor falava na época. Esse aqui está bem velhinho, mas interessante, muito interessante. É o livro do Gorbachev. Isso aqui no auge da perestroika e da glasnost. Hoje em dia, depois da Rússia ter passado, porque a proposta e a direção do Gorbachev na União Soviética foi um fracasso, né? Porque o que ele conseguiu foi acabar com a União Soviética, né?
e causar, por exemplo, na Rússia, muito caos e muita pobreza, logo depois do final da União Soviética. Hoje em dia, com o ressurgimento da Rússia como potência mundial e todas as questões que ela se encontra envolvida por causa da pressão americana, é interessante a gente ler o que o Gorbachev falava, até porque vale historicamente também, porque ele fala de muitas coisas que hoje as pessoas esqueceram que aconteceram naquela época. Anos 80, início dos anos 90 e tal. Esse livro, deixa eu ver se tem aqui ele é de 87, copyright de 87 e 88. Só dei uma folheada. Assim como o Ponto de Mutação, eu comecei. Eu tenho o hábito, ela dá incerteza também, eu tenho o hábito, que pode ser ruim e bom ao mesmo tempo, de ler várias coisas ao mesmo tempo. Eu leio um livro, boto ali o marcador, passo para outro, aí fico com vários livros espalhados em torno ali perto na mesa de cabeceira, aqui na minha mesa de trabalho, e vou lendo. É a maneira que eu queria... às vezes eu pego um livro e leio ele de cabo a rabo inteiro, direto, né? Mas geralmente eu faço isso, eu pulo de um para outro e tal. Esse livro aqui, na verdade, ele não foi R$1, ele foi R$5, o preço dele era R$5. Mas quando eu botei ele junto com os outros de R$1, e depois é que eu vi, quando o cara me deu o troco, que eu já estava indo embora, é que eu vi que ele só me cobrou um. Me dei bem. Ele só me cobrou um. Esse livro é bastante interessante porque ele conta a história do Japão. Muito interessante, ele conta a história do Japão. Ele se baseia, ele tem como foco as artes marciais, o desenvolvimento das artes marciais no Japão, né? Mas ele, para falar das artes marciais, ele fala da história do Japão. É muito bom esse livro, é muito bom. Eu também comecei a lê-lo, parei aqui, tô aqui no capítulo aqui adiantado, não está nem marcado, mas eu sei mais ou menos onde é. Se eu folhear aqui, eu vou encontrar. Mas é um livro que, poxa, mesmo a preço de R$5, ele já estava bem barato, eu acho. A sorte, para quem é comprador, é que os donos lá do sebo, não sei, o gerente, o empregado, eu não sei, eles não entendem, eu acho que eles não entendem nada de livros, né? Não têm o hábito de ler, porque senão eles saberiam que alguns desses livros poderiam ser vendidos um pouco mais. Mas, por outro lado, também, bicho, a maioria das pessoas no Brasil, eu posso dizer até no planeta Terra, não tem muito hábito de ler, né? Então, o livro é uma coisa que você, se não vender barato, não vende. Você veja, por exemplo, tem a Feira do Livro aqui no Rio de Janeiro, lá no Rio Centro, acho que uma vez por ano. Eu já fui lá uma ou duas vezes. Eu me lembro que eu comprei lá, por exemplo, um livro, Pitty Sophia, que é um livro gnóstico, um livro dos gnósticos, um clássico lá dos gnósticos. Mas foi caro, porque lá as coisas são caras, porque como existe uma propaganda em cima, e lá é meio que uma festa também, tem, né, e vai muita gente, então os preços são caros. Então as pessoas que vão lá compram livros, mas por causa de um modismo e tal, e compram e dão de presente para alguém e tal, porque o leitor mesmo vai encontrar aquele mesmo livro que está lá num preço X, pela metade do preço ou menos, buscando em sebos físicos ou online, né, na internet. Você já há muito tempo que você compra, eu compro direto na internet. Já foi mais barato, quando a estante virtual apareceu, os livros eram bem mais baratos, mas parece que a estante virtual foi vendida aí para, eu não sei se foi para a Amazon ou para alguma outra empresa, e os preços subiram, mas mesmo assim ainda costuma ser bem interessante, até porque você está no conforto da sua casa, tu pesquisa lá o livro que você deseja, né? Você pode, num sebo você tem que chegar, num sebo físico você chega lá na loja e tem aqueles livros que estão lá apresentados, você tem que buscar entre eles aqueles que te interessam. Na compra na internet é diferente, você pode você mesmo pesquisar um texto, um livro,
né, um assunto que você queira e vão aparecer ali milhares, porque é uma coisa do Brasil inteiro, e você pode comprar com muito mais facilidade, pagar no cartão várias vezes, etc., dentro das suas, sem sair de casa. Isso aqui é um livro, isso aqui é uma delícia, eu lia quando era garoto. Mal Bataan, O Homem que Calculava. Uma delícia isso aqui. R$1. Eu não tinha mais esse livro, voltou para mim. Esse aqui eu nem sei do que é, porque eu nem abri ainda, mas Desafios para a Mente. É sempre bom a gente dizer, para turbinar seu raciocínio. São 2 livros aqui. Ó. Aqui são 2 livros. Um e o 2 que está aqui. Que está aqui dentro. R$1. 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 Esse aqui, Teoria Geral do Estado, do Darcy Azambuja. Isso aqui é um livro utilizado por pessoas do direito, né, como uma bibliografia básica da teoria do Estado. Muito interessante. Também comecei a lê-lo também e vou... Vocês já viram que eu começo com um monte de coisa. Esse livro aqui, O Retorno à Questão Judaica. Eu não sou judeu, mas, como todo brasileiro, possivelmente, eu falo possivelmente, não provavelmente, porque eu não posso provar isso, mas possivelmente teria, eu tenho algum antepassado judeu, em função de que muitos dos portugueses que vieram para o Brasil, na verdade, eram judeus portugueses, que se converteram ao cristianismo, que foram mandados para cá, chamados cristãos novos e tal. E mesmo com a maior parte da minha família portuguesa também, os portugueses que lá ficaram, muitos também eram descendentes, então há essa possibilidade. Mas o povo judeu é um povo interessantíssimo de você ler, estudar a respeito deles, da história deles e tal. Tanto para admirar as coisas maravilhosas que eles fizeram, como para questionar algumas questões atuais. Aqui ela pergunta, a autora, que é Elizabeth Rodinesco, pergunta o que é o antissemitismo, o que significa ser judeu, etc. R$1. Esse aqui está um pouquinho machucadinho, mas As 7 Irmãs. Para tu entender sobre petróleo, é interessante você estudar isso aqui, para saber a história do petróleo e das grandes empresas de petróleo do mundo, nomeadamente as americanas. Né? Vou falar um pouquinho mais rápido. Esse aqui, Elementos Básicos de Astrologia, foi uma indicação de um site de astrologia, de esoterismo e tal, e que eu vou ler esse livro. É bastante interessante. Tem aqui a Santa Ceia, que tem uma correlação com a questão zodiacal. Eu vou ler. Gore Vidal, grande ensaísta, escritor americano. Não conheço esse livro, Ensaios contra a Corrente de Fato e de Ficção, Gore Vidal. Vou falar, mas tem um outro do Gore Vidal aqui, olha só, gente, R$1 isso aqui. Esse livro aqui eu já ouvi falar, não li ainda. É um livrão, são 700 e tantas páginas, 788 páginas. Tá? Criação, Gore Vidal, olha só o livro. R$1, um dos maiores escritores americanos. Dirceu, biografia do Zé Dirceu. Para quem é de esquerda, não pode perder isso aqui. Não sei se essa biografia é boa, não conheço, mas vou ler e vou comparar com outros que eu já li. Teoria da comunicação, essencial para quem quer enveredar pelo caminho de uma vida intelectual. Tem que entender isso. R$1, muito bom esse livrinho aqui, estou quase no final dele. Muito didático, muito excelente. Excelente. O Profeta Khalil Gibran lia quando era garota, adolescente, olha só que eu encontrei. R$1, maravilha. O Guarani, não pode faltar na biblioteca, né? Não pode faltar na biblioteca. José de Alencar, o Guarani, livro básico da biblioteca brasileira. E esse aqui, outro livro de psicologia, A Chave da Psicologia do Amor Romântico, do Robert R. Johnson. Eu me interesso muito por psicologia. Gente, é isso aqui. R$1 cada livro. Aqui tem aqui acho que tem uns 20 livros menos, paguei R$20 nisso tudo aqui. Falou? Quem gostou, quem quer comentar alguma coisa, falar, é isso aí. Um abraço.